Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Voltei, Ana. Glória a Deus. Imortal. Encaminha essa live para mais pessoas. Ministramos o louvor. Aleluia. Louvamos a Ti, ó Rei Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Sejam bem-vindas. Sim, ó Deus. Aos Teus pés consagramos todo nosso ser a Ti. A glória, a força. Já vamos iniciar, tá? Ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Tu és digno, meu Deus. Que o teu braço alcance elas nessa noite, Senhor. Que a tua bondade, Senhor, nos cerque a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é fiel. Obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Aleluia. E o poder. Obrigada, Jesus. Vamos iniciar. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Que saudade que eu estava de vocês. Como o Senhor é bom. Bem-vindas a essa mesa preparada pelo Pai para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, tá? Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vou esperar vocês abrirem, tá? Lucas 10, versículo 38. Glória a Deus. Como o Senhor é bom. Obrigada, meu Deus. Vou esperar vocês abrirem, as que estão aqui. Cadê? Peraí. Deixa eu só abrir aqui. Amém, Senhor. Amém. Lucas 10. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui para elas, que elas não estão achando o link. Pronto. Diz assim. Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa.
Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora eu vou abrir lá em Primeira Epístola de Pedro, para compartilhar com vocês outro versículo que está em concordância com esse aqui que eu quero deixar para vocês hoje. A nossa live vai ser breve, tá? Vai ser no máximo 30 minutinhos. Então, por isso eu quero que vocês fiquem aqui até o final. Para que o Senhor possa falar ao seu coração. Diz assim, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Se vocês quiserem anotar, diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, aqui está dizendo, resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual ao de vocês. Que glorioso isso, né? Olha só. Certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Depois, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar. Olha só, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo, o Senhor no caso, Ele irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Eu compartilhei nos stories, eu acho que já tem uns dias, que eu estou lendo aquele livro, Como Ter um Coração de Maria em um Mundo como Marta. Acho que esse é o nome certo. Já tem uns dias já que eu tenho falado sobre a importância da gente estar nesse lugar secreto, cultivar a nossa vida de devoção ao Senhor. Como psicóloga, eu sei que hoje em dia é o século da ansiedade, nunca se viu tantas pessoas ansiosas e o índice é aumentar, a ansiedade e transtornos específicos. Só que isso está ligado com a nossa alma. O que é alma, Tati? A sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, enfim, alma. E quando nós olhamos para a história, nós vemos aqui o Senhor relatando através de Lucas uma situação que acontecia, em que estavam todos reunidos numa casa e Marta, como uma mulher, eu vejo que ela é uma mulher do serviço, que gostava de fazer sempre o melhor. Certamente aqui tem mulheres que gostam de servir pessoas, que gostam de oferecer o melhor,
prepara aquela mesa posta, organiza toda a casa. Eu sei que existem mulheres assim. E existem momentos também da nossa vida em que estamos ocupadas com muitas coisas. E hoje nós sabemos, as mulheres que trabalham fora, que ainda cuidam do lar, que têm filhos, ainda algumas que têm empresas, ainda tem que trabalhar, é muitas coisas para administrar. E aí eu te pergunto, como não se perder diante de todas essas situações? Como manter a nossa fé inabalável? Como manter a nossa vida espiritual estável, fervorosa, constante? Em um mundo onde as pessoas elas querem tudo muito rápido. Onde nós não estamos no aqui e no agora, nós estamos pensando o que vamos fazer amanhã. Será que eu vou conseguir pagar as contas do mês que vem? Será que eu vou conseguir bater a meta do meu trabalho? Como? Como viver o hoje, sendo que o Senhor nos orienta? Basta para cada dia o seu próprio mal. Tati, é tão difícil. Como descansar onde a nossa alma, as nossas preocupações têm dominado o nosso coração? Se eu pedir para você agora escrever tudo que tem te preocupado, certamente você faria uma lista gigantesca. Tati, tanta preocupação. Certamente você está hoje como Marta. E eu vou falar para vocês, para mim estar aqui hoje falando, eu também estava nesse lugar. Muito preocupada, tantas coisas. E aqui também entra a questão da paternidade, sobre descansar no cuidado de Deus. Então, nós vemos a marca de uma mulher do serviço. Uma mulher que gostava de servir e servir o melhor. Olha só. Certa mulher chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Foi Marta que queria preparar o banquete e recebê-los. Marta, ela tinha uma irmã. Pensa numa casa, quem aqui é filha, né? Pensa na sua adolescência. Chega visitas em casa e você vai para a cozinha. Você vai organizar, você vai preparar a casa. Preparar o melhor para receber as visitas. Enquanto a sua irmã está lá, no meio das visitas conversando, ouvindo. Como que você ficaria? Meu Deus, tanta coisa para fazer e minha irmã não está me ajudando. Certamente era isso que Marta pensava de Maria. Com uma boa mulher prestativa, uma mulher que gostava de servir, de oferecer o melhor. É tantas coisas, são tantas pessoas para receber, é tanta comida para fazer, é casa para organizar. E Maria está lá sentada aos pés dele. Eu tenho certeza que nessa situação, ela ficou inquieta para chegar ao ponto dela ir incomodar o mestre. Ela não aguentava mais, então ela foi. Olha só. Maria estava sentada aos pés do Senhor e ela ouvia o ensino. Retrate, ela ouvia. Então nós estamos vendo um momento da nossa vida, da vida cristã, que nós não estamos mais conseguindo ouvir a voz de Deus. Agora eu quero perguntar para vocês que estão aqui, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido sensível à voz de Deus? Ou as coisas, como o Senhor disse, as coisas deste mundo têm sufocado. Lembra da parábola do semeador? As coisas, os espinhos dessa vida têm sufocado a semente. Tantas coisas, as ansiedades, as preocupações, impede a semente de germinar, a palavra de germinar e, consequentemente, dar fruto. E muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não sinto mais o Senhor como antes. É bem provável que você não esteja ouvindo Ele falar, porque Ele continua falando. A não ser que exista algo que esteja atrapalhando, impedindo você de ouvi-lo, como nós falamos no intensivo, lembram? A iniquidade e o pecado nos impedem de ouvir a voz de Deus. Fora isso, nada pode te impedir de ouvi-lo. O que acontece hoje? Muitas pessoas chegam até mim e elas falam, Tati, eu não sinto mais o Senhor, faz tanto tempo que eu não sinto. Tati, eu não tenho mais experiências como eu tinha com o Senhor antes. E para mim estar falando isso para vocês aqui hoje, eu também estava dessa forma há um tempo atrás. E o Senhor me levou a um lugar de secreto e águas profundas.
E nesse lugar de águas profundas, o Senhor começou a me revelar muitas coisas. Já falei para vocês, foi quando surgiu a imersão em janeiro. As promessas do Senhor sobre a sua vida, elas continuam intactas. Os dons e talentos que Ele te entregou, Ele te entregou. As promessas estão aí. Se Ele falou que você vai ser desde que você esteja nesse lugar. Que lugar, Tati? Lugar de entrega. Deus não quer que a gente se acostume com uma fé morna, que você vai sentir Deus só em um retiro, que você vai sentir Deus só em um congresso, só em um culto quando tem alguém cheio de Deus lá. A presença dele, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor quer que você tenha essa intimidade todos os dias. Você não pode ficar esperando para acontecer algo, para você ir a algum lugar, para você senti-lo, você tem que sentir ele todos os dias. Tati, porque não estou sentindo? Deve existir coisas que estão atrapalhando a sua comunhão com ele. As preocupações dessa vida. Como descansar, Tati? Se eu tenho contas para pagar, se eu tenho uma dívida para quitar. Como descansar, Tati? Se eu tenho alguém da minha família que está enfermo, se meu marido não está bem, se meu casamento não está bem, se minhas finanças não estão bem, como descansar? Quero dizer uma coisa. A forma como você vê Deus influencia muito. Bem provável que se você não teve um pai, vamos falar de paternidade, você tenha dificuldade de confiar e descansar no cuidado do Senhor. Essa semana eu falei para uma paciente, ela falou assim, Tati, o que eu tenho que fazer para mim ser filha? Eu vejo Deus como pai, mas eu não consigo me sentir filha. Eu falei, Ele vai te ensinar a ser filha. Sabia que é Deus que te ensina a ser filha? Tati, não tem que fazer nada. Você tem que estar em um lugar, como Maria, ouvindo a voz dele. Nesse lugar, ele vai te ensinar a ser filha. Eu era uma pessoa muito preocupada com o amanhã. O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Quanto eu vou ter? Com o meu futuro. E eu falava muito sobre paternidade, sobre ele é meu pai. Só que eu tinha muita dificuldade de ser filha. Eu entregava algumas coisas para Deus, quando eu pensava que não, eu estava querendo resolver com as minhas próprias mãos. Eu falava que eu descansava no Senhor, mas eu ficava pensando, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Sabe, eu não me permitia descansar. E uma das minhas orações foi que eu pedia para Deus, eu não quero viver essa vida corrida. Me ajuda a desacelerar, me ajuda a descansar. E eu vejo que as palavras de Deus estão em concordância com a humanidade. Quantas publicações vocês têm visto de pessoas falando Deus odeia a vida corrida? E isso o Senhor já tinha falado comigo desde o ano passado, que Ele queria que eu arrumasse a minha agenda. Ele queria que eu trabalhasse menos. E então eu saí do consultório presencial, Deus me trouxe para dentro da minha casa. Hoje eu organizo o meu trabalho e eu tenho tempo para ouvi-lo. Só que chegou um momento que eu fui me perdendo, fui querendo ocupar os espaços que estavam vazios. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não nos permitimos descansar. É tantas coisas para fazer. É tantas coisas. Lembra de quando você tinha experiências com Deus? Sei lá, limpando a casa, no trabalho, lavando a louça. Nossa, eu tive tanta experiência com Deus lavando a louça. Quantas vezes Ele te inquietou para acordar de madrugada? Quantas vezes, em um lugar específico, Ele te visitou, te fez chorar? E o que é jejum, Tati? O jejum é quando você silencia a sua carne para ouvi-lo. O jejum mudou a minha vida. E não foi um jejum para emagrecer, foi um jejum que eu queria ouvir Ele. Eu falava para Deus, eu quero te sentir diferente. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor diz lá em Isaías, olha, filhos, não fiquem lembrando do que passou. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus, eu quero viver esse novo. Eu falava para Deus.
E nos meus jejuns, eu falava, Deus, eu quero te amar como no início. Porque o Senhor disse para nós, olha, volta ao primeiro amor. Eu não quero ver uma fé automática, de ir no culto por ir, de orar, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Não quero isso. Eu quero te ouvir. E aí eu fui estudando sobre como ouvir a voz de Deus. E uma das chaves para ouvi-lo é o jejum e o silêncio. Agora, como silenciar para ouvi-lo, Tati, se a minha cabeça tá assim? Como parar para ouvi-lo, Tati, se é tanta coisa para fazer? Eu vou te dar uma estratégia que foi a seguinte que eu fiz. Eu comecei a esvaziar meus pensamentos, eu escrevi um dia para Deus todas as minhas preocupações. E ao ler aquilo, tudo que estava me preocupando não era coisas de hoje que me preocupavam, eram coisas do amanhã e daqui 1 ano, daqui 2 anos. E muitas vezes a gente não está vivendo o presente, a gente se preocupa com tanta coisa. Aí eu fiz a lista. Eu me choquei de tanta coisa que estava aqui dentro me preocupando. Tanta coisa. E aí eu percebi que eu, de fato, não estava confiando. Não estava descansando. A minha mente não me permitia descansar. Então a primeira orientação que eu vou te dar hoje é: faça uma lista de tudo que está te preocupando. Das menores até as maiores. Tati, eu sou uma pessoa que me preocupa o que eu vou fazer amanhã. E se não dá certo, eu fico tensa. Eu me culpo porque eu não consegui concluir. Não consegui cumprir com aquele objetivo. Não. Os nossos dias, saiba, eles são imprevisíveis. Tati, eu sinto que eu tenho que estar no controle de tudo. Eu sou uma mulher controladora. Você vai ter que começar a colocar nele, a descansar nele, a lançar sobre ele tudo isso. Porque se você não lançar sobre ele, você nunca vai conseguir ser filha. Como a gente pode controlar? A gente não pode controlar. A gente não pode controlar nem a nossa vida, quem dirá do outro, quem dirá as circunstâncias. Então você vai fazer uma lista de tudo que tem te preocupado. E quais traços que você tem. Eu quero ainda fazer, assim que acabar a imersão, eu quero fazer um estudo com vocês sobre esse livro. Certo? Eu vou postar depois lá no grupo do WhatsApp, não sei se todo mundo que tá aqui tá no grupo. Entra no grupo do WhatsApp, que eu mando todas as informações lá. Esse grupo é para todo mundo, tá? E lá eu vou mandar o livro em PDF para vocês lerem. Eu quero começar um grupo de estudo. Não sei por onde vai ser, se vai ser pelo YouTube. Eu vou fazer uma lista. Eu vou fazer um estudo com vocês sobre esse livro. E eu quero vocês comigo estudando ele. Porque é pertinente e é para este tempo. Filha, aprenda a descansar em mim. Então você vai fazer uma lista de tudo que está te preocupando. E aí você vai fazer assim. Fez a lista? Você vai falar para o Senhor: Pai, aqui estão todas as minhas preocupações. Você vai fazer essa lista. E você vai orar dentro disso. Por exemplo, no final, se você puder escrever algumas coisas, pelo menos uns 4 tópicos, porque no final nós iremos orar. Senhor, eu te entrego. Faça uma oração de entrega. Mas entrega mesmo. Não entrega e fica puxando, entrega. É o seu casamento? É uma pessoa específica? Senhor, eu te entrego. Isso tem roubado, Senhor, tirado o meu sono. Pai, isso tem atrapalhado a minha vida. É o seu futuro, é a sua vida profissional? Entrega, filha. Deixa eu cuidar. E ao mesmo tempo que você entrega, você faz o que está sob seu alcance. Não é assim, você entrega e fica lá. Não vou fazer nada. Não, você entrega. E fala: Deus, vou fazer a minha parte. Vou trabalhar, eu vou orar, eu vou vigiar o que eu falo. Então, ao mesmo tempo que você entrega, você descansa no tempo de Deus, mas também você faz alguma coisa. O tempo da espera não é para você ficar só esperando, é para você também esperar e agir. Cuidar de você, cuidar do seu emocional, desenvolver outras áreas da sua vida e permitir que no processo as coisas aconteçam.
Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai escrever as suas preocupações. Você vai fazer uma oração de entrega. Pai, eu sei que eu não tenho controle de tudo, mas eu te entrego. Hoje eu te entrego tudo, Senhor. A minha vida, as minhas finanças, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho. Eu não quero mais viver essa vida preocupada. Se você sofre de ansiedade, isso aqui pode mudar a sua vida. Desde que você permaneça nesse lugar. Porque isso aqui vai ter que ser constante, porque é uma guerra. A nossa carne, ela milita contra o espírito. E aí entra a ferramenta, a estratégia, que é o jejum. Então vamos lá, continuando. Então, Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Então, a primeira estratégia aqui, aprenda a parar para ouvi-lo. É realmente isso, é parar para ouvi-lo. É você se ajoelhar, coloca um fundo musical, eu faço assim aqui em casa. Fica lá em silêncio. Tati, mas eu sou ansiosa. Você vai ficar em silêncio. Deixa que o Espírito Santo comece a gerar em você até mesmo as suas próprias orações. O Espírito Santo, ele direciona a gente para orar. Ele nos ensina a orar. E você vai ver que primeiro, porque você vai começar a se esvaziar. Quando você vai para esse secreto, sem uma lista pronta de coisas que você vai falar para Deus, aprenda toda vez que você chegar para falar com Ele, fica nesse lugar, Deus, eu quero te ouvir. Pai, eu quero te ouvir. Por isso que eu falo para vocês, quando acordar de manhã, ou antes de dormir, evita telas, evita informações, evita. Porque essas coisas nos impedem muitas vezes de ouvir a voz de Deus. É tantas informações, tantas coisas. Você vai nas redes sociais, se você rolar agora os vídeos do Instagram, é tanta notícia ruim. E essas notícias ruins têm tirado o seu sono. Coisas que o Senhor já disse que iria acontecer. Olha, filhos, e que iria acontecer. O mal iria acontecer. Guerras, rumores de guerras, iria acontecer. E por que você está assustada? Ai, meu Deus, a política. Ai, Tati, eu não sei. Não. Quem governa a sua vida? É o mesmo que cuida de você. Então não tem por que nós temer. Não tem. Então Marta, versículo 40, estava agitada. Quantas mulheres com a alma agitada? De um lado para o outro. Pensa numa mulher andando para lá e para cá numa casa. Ai, meu Deus, é tanta coisa para fazer. E minha irmã poderia estar aqui, ela não está aqui. Ocupada em muitos serviços. Agora eu quero perguntar para vocês. A sua vida está corrida? Tati, está tão corrida ao ponto de eu não conseguir fazer uma refeição direito. Tati, a minha vida está tão corrida que eu não consigo orar com tempo. Eu quero acelerar meu processo de oração. Tá tão corrida, Tati, eu não consigo fazer uma academia. Eu não consigo ler um livro, Tati. Não consigo fazer nada. Então você vai ter que aprender a desacelerar. Porque é bem provável que você esteja vivendo uma vida no automático. Acorda, tem que trabalhar, tem que fazer as encomendas do serviço, sei lá, que você tem prazos para cumprir, tem metas para alcançar nas finanças, tem filhos para cuidar. Você cuida de todo mundo. E quem cuida de você? Tati, você fala isso porque você não tem filhos. Tudo está em como você administra o seu tempo. Como você administra o seu tempo. Você pode acordar um pouco mais cedo. Você pode tirar alguns escapes ao longo do dia. Pensa quando você está tendo uma dificuldade. Pensa quando você está passando um aperto. O que você faz? Você recorre ao Senhor, não recorre? Você tira tempo da onde não tem para estar perto dele. Agora imagina se nós tivéssemos esse cuidado no dia a dia, essa sensibilidade no dia a dia. Como seria? A nossa vida seria totalmente diferente. Primeiro, nós não temos controle de tudo. Se amanhã as portas fecharem, como vai ser para você? Eu vivi isso, eu compartilhei com algumas pessoas, acho que foi da imersão. De uma situação que eu vivi, eu estava preocupada com a questão financeira. E eu tô nesse lugar que o Senhor está me ensinando a descansar e a confiar.
E eu falei, Deus, se eu te entreguei, eu te entreguei. Se você fez uma entrega, Deus, eu te entrego essa dívida, sei lá. Deus, eu te entrego essa área financeira. Deus, você entrega. Ainda que a sua alma queira se agitar, queira agir com as próprias mãos, você escolheu entregar. E eu vivi isso. Entreguei ao Senhor. E teve um determinado dia que o Senhor, ele mandou uma provisão assim. Sabe, do nada. E aí, quando aconteceu a situação, na hora o Espírito Santo falou ao meu coração, se eu falei que eu ia cuidar, eu vou cuidar. Se eu falei que eu ia cuidar, eu vou cuidar. O Senhor me orientou para mim diminuir meus atendimentos, hoje eu diminuí. E foi difícil. E ele falou assim, me orientou da forma como eu iria fazer, a trabalhar menos e ao mesmo tempo cumprir com as minhas obrigações, com as minhas finanças. E o Senhor queria que eu estivesse nesse lugar para ouvi-lo, porque pensa comigo, quanto mais é dado, mais é cobrado. Se Deus te entregou algo, você tem que estudar mais, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais e mais perto dele, porque é uma responsabilidade. Hoje eu vejo, por todas as mulheres que eu alcancei, eu vejo, Senhor, é muita responsabilidade, então eu não quero que a minha carne fale mais alto. Então, se você foi levantada para cuidar de vidas, você tem que levar um alimento para essas pessoas. Mas um alimento direcionado pelo Espírito Santo. Pelo Senhor. Tati, se eu estou corrida agora, o que eu tenho que fazer? Organiza a sua agenda. Tati, eu tenho essa vontade de trabalhar menos. Alinha em oração. Se você também tem vontade de trabalhar menos e ao mesmo tempo cumprir com as suas obrigações, fala, Deus, eu te entrego as minhas finanças. Ele vai direcionar como você vai fazer. Porque aconteceu isso na minha vida. Porque Deus não quer que a gente viva essa vida corrida que não tem tempo para filho, não tem tempo para ele, não tem tempo para o marido, não tem tempo nem de ir ao culto, não tem tempo para nada. Tati, você fala, eu não quero que você olhe para mim, eu quero que você receba essa palavra que ele está falando hoje aqui. Aprenda a descansar. Coloca diante dele todas as suas preocupações. Nós lemos aqui, olha, lancem sobre mim. O que é lançar? Joga, lança. Lança sobre mim tudo que está te preocupando, porque eu cuido de você. Mas a gente quer resolver, né? A gente quer dar o nosso jeitinho. E Deus está falando para você hoje aqui. Filha, lança. Lança. É a sua empresa? Lança. É o amanhã? Lança. Descansa. Nós não fomos geradas para viver essa vida de ansiedade. Ai, todo mundo está falando de ansiedade hoje. Tati, é o mal do século. Nós somos filhas. Filhas que temos um pai. Um pai que cuida. Eu não estou romantizando uma vida perfeita. Eu estou aqui hoje te dando a chave para abrir portas da sua vida. Descansa. Faz o que tiver sob seu alcance, e que você não puder fazer. Pai, está nas tuas mãos. Ele é pai. Tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Aprenda a alinhar isso na sua vida como um todo, tá? Olha, então, Marta estava agitada e preocupada e ocupada em muitos serviços. Em muitos. Aqui não fala serviço, em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus. Olha, pensa comigo, uma mulher correndo para lá e para cá. Eu penso que ela pensou como iria chegar até ele. Porque aqui certamente ele estava ensinando. Como diz, porque se Maria ouviu o ensino, ele estava pregando. Então, olha, Marta interrompeu uma conversa séria, um ensino sério. E ela chega e fala assim, Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para ser... O Senhor não está vendo isso que está acontecendo, não? Que eu estou sozinha aqui correndo para lá e para cá? O Senhor não está vendo? Revoltada. Diga-lhe que venha me ajudar. Ainda ela dá uma ordem. Fala para ela vir me ajudar. O Senhor tem autoridade. Fala para ela vir.
Ela tá perdendo tempo aí. Olha, é como se ela estivesse dizendo isso. Olha, ela tá perdendo tempo. Há coisas mais importantes para fazer. Jesus, ele não despreza o serviço de Marta. Tá? A gente sempre quer oferecer o melhor. Se você recebe visitas na sua casa, você gosta de servir o melhor. Eu vejo que aqui, ela é uma mulher que gostava de servir o melhor. Mas todo mundo condena Marta. Não. Por um lado, era uma mulher que se preocupava em oferecer o melhor. Só que, olha o que Jesus diz para ela. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Filha, por que você tá assim? Mas, só uma. Isso aqui é uma revelação para nossas vidas. Filha, só uma coisa. Esteja perto de mim, me ouvindo. Filha, é só isso aqui que você precisa fazer. É só isso. É só uma coisa que é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte. O Senhor está dizendo para você hoje aqui, filha, escolha a boa parte. O resto eu vou cuidar. Por que está falando para nós? Olha, só uma coisa é necessária. Estar aos meus pés. Esteja aos pés dele constantemente, continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Filha, esteja continuamente, porque nesse lugar tem alimento. Na presença dele tem descanso. E é por isso que você não está conseguindo descansar. Porque você não aprendeu ainda a ser filha. Você até acredita que ele é pai, mas você pensa assim, Tati, ele cuida de outras pessoas, eu tenho que fazer meu corre. Tati, eu tenho que fazer. Talvez você nunca aprendeu a confiar nesse Deus como pai. Então, aprenda todos os dias a descansar. Fica lá. Eu indiquei para vocês já esse livro, né? Cadê ele? Os Segredos do Lugar Secreto. Onde que ele tá? Eu indiquei para vocês. Aí ele fala, uma das chaves desse segredo do lugar secreto é aprender a ouvi-lo. E ouvi-lo é ficar em silêncio. Tem pessoas que não gostam de silêncio. O silêncio é onde você vai ouvi-lo. E por último, essa é a boa parte, não lhe será tirada. Agora eu quero perguntar para vocês que estão aqui. Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Tati, eu aprendi tantas coisas pelo que você falou, acho que eu nunca consegui me sentir filha. Eu penso que Deus ajuda todo mundo, menos eu. Tati, eu penso que para outras pessoas é tão fácil, para mim é tão difícil. Se você tem esse pensamento... Tati, eu penso que se eu não fazer meu corre, eu tenho que dar meu jeito, porque não tem ninguém por mim, não. Então você nunca aprendeu a ser filha. Novamente, o que eu respondi para essa paciente essa semana, eu vou te responder. É Deus que vai te ensinar a ser filha, desde que você esteja nesse lugar. Eu falo isso porque eu vivi isso. No meu trabalho, em tudo. Peça para Deus, Pai, alinha meu coração com o teu. O jejum vai ser para isso. Deus, alinha meu coração com o teu. Pai, eu estou preocupada com o meu futuro. Deus, alinha meu coração com o teu. Porque nele não há ansiedade. Nele há paz. Nele há descanso. Nele há alívio. Leveza. Tranquilidade. Foi exatamente por isso que eu falei para vocês. Se tem algo impedindo você de ouvi-lo, olha, silencia essas coisas. É o Instagram? Se afasta por um tempo daqui. Eu vou postar nos stories depois, tá, Érica? O nome dos 2 livros que eu vou querer que vocês leiam. Esse livro que eu falei sobre Maria e Marta, eu vou me organizar, eu vou fazer um grupo de estudos, sabe? Uma sequência de estudos com vocês sobre ele, porque ele tá falando muito comigo e eu senti de fazer ele com vocês. Mas voltando ao que eu tava falando, nós precisamos aprender a estar nesse lugar de descanso. Eu falo que estar perto de Deus é ter paz em meio à tempestade. Tati, não sei o que é isso. Paz em meio à tempestade. Eu falei para vocês sobre silencia tudo que está impedindo você de ouvir o Senhor. Um dia eu fui num culto e
o Senhor me entregou uma frase tão simples, através da pessoa que estava ministrando, que era: elimine tudo que te distraia. Cheguei em casa, fiz um limpa no meu Instagram, eu sigo 0 pessoas. Dá vontade de seguir um monte de gente, de ver muita coisa. Mas estava impedindo muitas vezes eu de ouvir. Por que, Tati? Porque eram muitas informações. A gente é ser humano, a gente se compara. Fala pra mim se você não se compara. Claro que se compara. Com quem acorda às 5 da manhã e você não consegue. Com quem emagreceu e você não conseguiu emagrecer. Com quem conquistou tal coisa e você olha pra você e você não conseguiu ainda. Com quem tá crescendo, você olha pra você. A gente é ser humano. E eu lembro que eu tava vendo um momento assim que eu me comparava. E me comparava até na questão profissional. E o Senhor um dia falou pra mim. Lembra da passagem de Davi quando ele vai enfrentar Golias? Ele vai e tenta colocar a armadura de Saul. Por muito tempo eu, Tatiane, tentei vestir a armadura de outra pessoa. Tentei ser outra pessoa. Tentei usar ferramentas e estratégias terrenas da minha vida profissional. E ano passado o Senhor falou assim pra mim: filha, o que eu tenho pra você é diferente. Se você é psicóloga, se você trabalha empreendendo no Instagram, você não precisa copiar de ninguém. No lugar secreto, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você ir contra o gigante. É uma dívida? É um problema? Vai para esse lugar secreto. Quando pensar que não, você já resolveu tudo. Então eu estava nesse lugar e Deus começou a falar tanto comigo. E as pessoas falam, gostam de menosprezar o crescimento de alguém. Eu falo assim, né? As pessoas perguntam, como que você cresceu no Instagram? Eu falo, eu apenas deixei Ele cuidar e lançar as redes no lugar certo. Até um tempo era a Tati que lançava as redes da forma como ela achava que era o certo. Até certo tempo eu tentei usar outras armaduras. Porque eu pensava o que eu carregava, o que eu tinha não era suficiente. Não era bom o bastante. E quantas vezes a gente pensa assim, né? Ah, Deus, acho que com o que eu tenho eu não vou conseguir. E Davi, ele vence Golias com pedrinhas e uma funda na mão. Talvez você olhe, Tati, o que eu tenho é tão pouquinho, Tati. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tati, eu olho para o que eu tenho e eu conto. E eu penso que não vai dar. E Deus está falando para você aprender hoje aqui a descansar. Confiar que Ele é o Deus que multiplica. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Tati, eu faço as contas. Eu nunca vou conseguir. Entrega o pouco que você tem. Sobre o muito Ele vai te colocar. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então é sobre Ele, não é sobre nós. Então hoje, esse jejum que nós iremos fazer vai ser alinhando o nosso coração com o de Deus. Onde você vai fazer essa lista de tudo que tem te preocupado. Tudo. Você vai apresentar e falar, Deus, eu te entrego. Eu te entrego, Senhor. Não vou mais ficar passando noite sem dormir. Não vou, Senhor. Muitas vezes tem mulheres que se matam de trabalhar. Tá com dores. Se mata de trabalhar. Tá adoecendo. E Deus está falando, descansa, filha. Cuida de você. Cuida da sua saúde. E você pensa, não, se eu não trabalhar, Tati, não vai acontecer. E hoje você está aprendendo aqui. Vai acontecer. E não será pela força do teu braço. Vai acontecer e não vai ser do seu jeito. Para que o nome dele seja glorificado. Eu falei para vocês, eu tentava crescer com as minhas estratégias, com as minhas ferramentas. E ele só falou para mim, filha, lança a rede aqui. Então Deus quer te levar para esse lugar hoje. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Falei que ia ser bem breve. Essa orientação. O meu jejum, eu vou começar agora
Agora é 8 horas. Daqui a pouco eu vou começar ele. Vocês vão escolher o horário que vocês vão começar ele. Pode começar, Tati, eu não jantei ainda. Começa 10 horas, 9 horas, tá? O importante é você fazer o jejum de hoje para amanhã. Tati, eu não consigo fazer o de 24 horas. Tudo bem, faz até o momento que você conseguir. O jejum é entre você e Deus, tá? Amanhã eu não vou conseguir fazer live com vocês para encerrar o jejum. Mas eu vou mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo, se você não tá nele, entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou mandar lá uma mensagem quando eu for entregar o jejum. Eu vou estar no retiro amanhã. E esse jejum, o direcionamento é aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai entregar suas preocupações a Ele. Você vai apresentar a Ele tudo. Apresenta mesmo e entrega. E fala para Ele, Pai, me ensina a ser filha. Pai, eu nunca tive um pai terreno por mim. Eu nunca tive ninguém por mim, então eu aprendi a ser muito independente, tá? Pai, muito autossuficiente. Eu aprendi a me virar sozinha. E com isso hoje eu me sinto só e eu penso que eu tenho que dar conta de tudo. Quando você faz isso, você anula a paternidade de Deus. Porque você não vê Ele como pai e não confia nele como pai. Você pensa que Ele pode cuidar de todo mundo menos de você. E hoje você está aprendendo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Consolador para que estejam com vocês, direcionando vocês. O Consolador está aqui dentro, é o Espírito Santo. E é Ele que vai te conduzir. Por isso que eu disse para vocês, filha, não se preocupa. Ele vai te conduzir para esse lugar de descanso, de paz. Eu falo porque hoje eu vivo isso. É tão estranho, parece que mesmo quando a gente tem problemas, o Espírito Santo ele te conduz para esse lugar de descanso. Eu já fui uma pessoa muito preocupada, de não dormir à noite, de ter ansiedade, de ter muita insônia. Talvez você olhe para mim e você pense, nossa, ela é tão calma. Não. Eu era uma pessoa, eu já falo que eu era muito ansiosa, de não dormir à noite, de ficar inquieta. E um dia eu falei para Deus, eu não quero mais ser assim. Chega, não quero. Eu quero viver um dia de cada vez. Então que vocês aprendam a viver um dia de cada vez. Entrega, tá? Nós iremos orar agora. Tati, como fazer o jejum? O jejum, ele é ser alimento, tá? O que eu vou comer? Não vai comer nada. Você vai tomar água, chá. Tati, eu posso tomar um café? Poder até pode. Tudo que não tem caloria, mas café é só se dá sono. Geralmente me dá sono à tarde. Aí eu tomo um pouquinho, tá? Mas o ideal é só tomar água. E vai até o momento que você conseguir. Como você vai começar hoje o jejum, recomendo que você faça uma refeição que tenha um baixo índice glicêmico, com pouco carboidrato. Açúcar, pão, massa. O que eu vou comer, Tati? Proteína. E salada, tá? Para você começar o jejum. Nós não podemos fazer sacrifício de tolo. Nosso corpo precisa também do alimento. Mas faça o jejum, porque senão, Tati, se você não comer bem, se você comer muito açúcar, muito pão, muito arroz, amanhã você vai ficar com tontura. Você vai ficar assim amanhã, tá? Muitas mulheres falam assim pra mim, Tati, eu desmaio no jejum. O seu corpo precisa... Cadê? Ah, tá ali o livro do jejum. Ele fala muito sobre o jejum. Você precisa preparar o seu corpo para o jejum. Prepara. Começa com 12 horas. Vai começando gradativamente. Tati, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer esse jejum que você faz de... Não. Eu também pensava isso, tá? Até eu fazer. Depois que termina, você fala assim, meu Deus, tem que fazer mais. Tá? Tati, como encerra o jejum? Você vai orar. Ao longo do dia, ouça louvores, leia livros, esteja com os pensamentos nele. Amanhã, quando você for entregar, vai para um lugar e, Senhor, eu te entrego o meu jejum, Pai. Eu fiz jejum por causa disso. Tudo que você ouvir de Deus ao longo do jejum, anota. No jejum você vai estar mais sensível. Vai dar fome? Claro que vai dar fome. O ideal é se você ficar em casa. Se você não estiver em casa,
Vivi, claro que você pode. Você não só pode fazer jejum, como o jejum pode ser para te alinhar e falar, Deus, eu quero voltar a estar perto de ti. É só você voltar. Volta a estar perto dele, volta para os braços dele. Fala, Deus, estou fazendo esse jejum, Pai. E porque também eu quero voltar para os teus braços. Talvez você até estava na igreja, algumas mulheres, mas você estava como filho pródigo. Lembra o filho pródigo? Ele volta. Mas o irmão, ele fica com uma inveja, um ciúmes. Ele fala, pai, eu estava aqui todo esse tempo e o senhor nunca fez uma festa para mim. E ele fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Muitas vezes a gente está na presença de Deus, a gente pensa o quê? Ah, Deus só recebe bem as outras pessoas, Deus só cuida das outras pessoas, porque você nunca aprendeu a ser filha. E Deus está falando assim, filha, tudo que eu tenho é teu. Você é filha. Ele cuida de você. Então hoje, fala para ele, pai, eu volto a ser filha. Pai, eu quero voltar para os teus braços. Volta. Não, eu falo assim, não há lugar melhor para se estar do que na presença dele. E eu vejo que o Senhor quer te conduzir para esse lugar de descanso. Esse lugar de descanso, glória a Deus. Então, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, a hora é agora, filha, volta para os braços dele. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente pensa assim, Tati, eu estou tão distante de Deus, eu posso fazer tal coisa, não só pode como deve. Volta. É tempo de voltar. A amar Ele como no início. A chorar na presença dEle. A se derramar e falar, pai, que saudade que eu tô. Eu lembro que eu falava muito para Deus, pai, eu tô com tanta saudade de te sentir. Às vezes a gente quer sentir tanto Deus numa igreja, em um lugar específico. Fala para Ele, pai, me visita aqui em casa também. Eu não quero sentir aquele arrepio. Eu não quero só orar em línguas na igreja, pai. Eu quero sentir aqui dentro do meu quarto. Eu falei muito isso para Deus. E eu lembro que eu ficava em jejum. Eu ia pro meu quarto e eu chorava. E falava, Deus, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me visitar. E chorava. E ele começava a me encher. Eu orava em línguas. Eu me saciava na presença dele. O jejum é quando você fala para Deus, Deus, eu tenho fome e sede. Eu me abstenho do alimento, Pai. Porque eu quero somente a Ti. Isso é o jejum. Tá? Então faça o jejum e fala, Deus, eu quero voltar. Eu quero ter aquelas experiências que eu tinha há tanto tempo, Pai, que eu não sinto aquela coisa, aquele fogo, Deus, eu quero sentir de novo. E você vai ver que vai mudar. Eu já vejo testemunhos pelos olhos da fé, por quê? Porque não tem como. Não tem como não acontecer essa mudança. Você está alinhando. Você está indo na contramão da sua carne. Para você ouvi-lo. Tá? Queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida para que o Senhor te dê força. Para que o Senhor te oriente e te direcione. E para que, acima de tudo, você aprenda a descansar. Dorme, filha. Volta a dormir como você dormia, sem remédio. Volta a dormir. Para de acordar muitas vezes à noite. Pai, eu não quero mais viver dependente de remédio, Senhor. Pai, eu não quero mais viver com essa angústia, com essa inquietação, Senhor, não quero. Eu quero aprender a descansar em Ti. Eu não quero mais trabalhar incansavelmente, Senhor. Não, Senhor, eu quero trabalhar menos. Porque eu quero ver uma vida com saúde. E quando eu falo saúde, não é só saúde física. Grave isso. É uma saúde também emocional e espiritual. Então aprenda a parar para ouvi-lo. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava sentada aos pés ouvindo. Esteja nesse lugar. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, muito obrigada por esse momento. Obrigada pela vida delas que aqui estão. O Senhor nos atraiu com cordas de amor e aqui nós estamos hoje. Eu oro pela vida delas.
Obrigada, Senhor, por cada uma que está aqui e as que vão assistir depois também. Espírito Santo de Deus, responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, assim como o Senhor me ensinou, ensina elas a descansar também. O Senhor sabe que nós mulheres temos tantas responsabilidades, é casa, é filhos, é trabalho, somos nós, as responsabilidades na igreja. E muitas vezes nos perdemos ao longo do caminho. Se há mulheres aqui que estão perdidas, que estão cansadas, hoje elas estão aqui reconhecendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque em ti nós encontramos descanso. Porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Leva elas, conduza elas para esse lugar de descanso, de paz em meio à tempestade. Porque não há nada melhor do que estar nesse lugar. Nós não somos imunes a problemas, a dificuldades. Mas quando estamos nesse lugar, nós confiamos, nós entregamos. Ajuda elas. Fortaleça elas. As mulheres que estão aqui eu vejo como vidas que o Senhor entregou para mim cuidar. E com toda a responsabilidade que me foi entregue, Senhor, eu coloco elas na Tua presença. Que elas possam viver um tempo de águas profundas. Que elas saiam do raso. Que elas possam viver a Tua provisão como eu tenho vivido. O Teu cuidado como eu tenho vivido. Que elas vejam que ela tem um pai. Um pai que não dorme. Um pai que não mente. Talvez elas nunca tiveram o amor de um pai. Talvez elas nunca tiveram alguém para ajudá-las. Eu não sei da história delas. Mas o Senhor não é como um pai terreno que mente, que se afasta. Não. O Senhor é um pai tão bom, tão justo, tão fiel. Ensina elas a ser filha. Ensina elas a descansar. Porque só uma coisa é necessária. E essa coisa não lhe será tirada. Que nesse jejum que elas vão fazer, que elas possam ouvir a Tua voz. Fala com elas. As que estão distantes. As que vão voltar para os Teus caminhos. Firma elas na fé. Como o Senhor recebeu aquele filho pródigo com uma festa, o Senhor trocou as vestes, colocou uma aliança no dedo, sapatos novos. Que a Tua presença envolva elas e que elas vejam que elas sempre foram amadas. Que a culpa que o inimigo tem lançado na mente, a acusação do passado, do pecado, caia por terra. Não, Senhor, o Senhor não é um Deus que lembra, que olha para o nosso passado. O Senhor é um Deus de perdão, de recomeços, que elas aprendam a confiar e descansar. É o Senhor que escreve uma nova história. Nada pode nos separar do Teu amor. Que elas voltem e que a confirmação seja o renovo da Tua presença.
que elas chorem, que elas sejam renovadas nos dons que lhe foram entregues, que volte a alegria ao acordar pela manhã, a alegria que o Senhor concede, como Davi um dia orou ao Senhor: Pai, me dá alegria, torna da alegria a tua salvação. Davi estava distante, Davi tinha pecado, tinha caído, e ele ora a ti: Senhor, torna da alegria da tua salvação, de que elas são salvas e são filhas que têm um pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortifique elas. Colocamos diante de Ti o jejum, assim como o Senhor um dia convocou através da vida de Esther. Olha, jejuem e orem, pois eu irei me apresentar ao rei pela causa, e que elas possam ir para este lugar para Te ouvir, porque só uma coisa é necessária. E a oração de concordância, Senhor, que elas vão entregar na Tua presença todas as preocupações, e elas vão lançar aos Teus pés todas as preocupações, as finanças, o trabalho, a carreira, o futuro, o casamento, o futuro marido, seja quem for, elas vão colocar na Tua presença e elas vão descansar. Porque o Senhor disse: lancem sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado. Então nós iremos lançar, porque o nosso futuro pertence a Ti, o nosso amanhã pertence a Ti. Obrigada. Obrigada. Que elas possam mergulhar em águas profundas e viver o Teu novo a partir dessa experiência, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor... Que o Senhor possa te fortalecer, tá? Durante o período de jejum. Sejam firmes, estejam firmes. O Senhor falou muito comigo sobre paternidade. Aprenda a ser filha. Aprenda a ser filha. Ele te recebe de volta, com sandálias novas, vestes novas e um recomeço. Recomeço. As promessas que Ele te fez não caíram por terra. Continuam lá. As palavras dele não voltam. Tati, eu fui tão longe. Tati, eu me afastei tanto. Ele continua lá. No mesmo lugar. Do mesmo jeito. Tati, minha história, a culpa, o passado, nada mais pode separar do amor dele. Entrega tudo isso diante da presença dele amanhã, hoje, enfim, quando você começar o seu propósito de jejum. E o Senhor vai te fortalecer. Como é bom, né, ouvir a voz de Deus. Ele falou conosco aqui. Eu senti muito a presença dele. Como é bom sentir a presença dele. Que você sinta também dia após dia. Que esse jejum seja constante na sua vida. Começa fazendo de pouquinho em pouquinho e vai evoluindo, tá? E você vai ver que a cada jejum ele vai te renovar e vai te dar mais força e mais força. Eu vou deixar nos stories o livro para vocês lerem, tá? São 2. Se você não está no meu grupo, do meu WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Lá eu mando minha playlist de louvor. Lá eu mando livros. Eu tenho só que enviar ainda uma pasta de estudos que eu não terminei de fazer ainda, porque não estou conseguindo ainda fazer. Mas entra pro grupo, tá? Eu vou deixar essa live salva. E você pode encaminhar para outras pessoas assistirem também, tá? Então inicia hoje o seu propósito de jejum, aprendendo a ouvir a voz de Deus e a ser filha. Entrega amanhã no horário que você conseguir entregar o seu jejum, tá?
Cláudia, eu vou deixar nos stories o link para você entrar no grupo, tá bom? Eu vou deixar lá nos stories agora. Aí vocês podem entrar por lá, tá? Um beijo. E alunas da imersão que estão aqui, amanhã nós temos nossa aula. Espero vocês, tá? É isso mesmo, trabalhar menos. Ai, tá, se eu trabalhar menos, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Uma hora eu vim falar sobre isso com vocês. É sobreviver no cuidado e dependência dele, tá? Beijo, gente, bom descanso e uma boa noite.